CBN Brasília. Saúde. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Alexander Bess. Ele é psicólogo, especialista em ansiedade e síndrome do pânico. Dr. Alexander, bom dia, tudo bom? Bom dia, Carolina. Um abraço a você, a todo o pessoal da CBN e a todo o pessoal que está nos ouvindo de Brasília. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout e como diferenciá-la da depressão ou de uma crise de ansiedade. Isso porque a síndrome de burnout passou a ser considerada desde o dia 1º de janeiro uma doença ocupacional, de acordo com a nova classificação da Organização Mundial da Saúde, ou seja, uma doença de trabalho. E aqui no Brasil, uma pesquisa realizada em 2020 mostrou que 83% dos profissionais de saúde demonstram sinais da síndrome de burnout. Isso a gente está falando até por conta da pandemia, também exigiu demais desses profissionais, né, doutor Alexander? Mas de uma forma geral, como é que a gente identifica os sinais de burnout? Como é que a gente diferencia isso de uma depressão ou, enfim, de uma crise de ansiedade? Muito boa sua pergunta. Bem extensa a resposta. Vou resumir da melhor maneira possível. Bom, vamos lá. A síndrome de burnout, acho que a OMS acertou muito bem. Eu sou fã da OMS, evidentemente, né? Sempre sigo a OMS à risca. A síndrome de burnout é uma patologia mental, mas ela é uma patologia mental que ela se diz respeito apenas à área ocupacional, à área do seu trabalho. Para isso acontecer, eu, Carolina, eu falo a você e todos os seus ouvintes da CBN de Brasília, a gente precisa ter algumas prerrogativas. Primeiro, a pessoa tem que estar insatisfeita com o seu trabalho. Isso é fundamental para que a síndrome de burnout ali possa estar imperando na mente dessa pessoa, né? Segundo, ela tem que ter uma antipatia ou mesmo que ela tenha uma simpatia muito grande pelo seu chefe ou pela sua chefe, mas tem uma relação muito conturbada ali de hierarquia e realmente há muita controvérsia entre as duas pessoas. Então a pessoa gostaria de trabalhar como gostaria e tem habilidade de trabalhar, mas por uma questão hierárquica ela não consegue essa desenvoltura, sendo sempre tolhida. Então isso é muito importante, é o segundo ponto. O terceiro ponto, mais importante ainda do que os outros dois que eu citei para você, é a incapacidade inconsciente que essa pessoa sente de exercer aquela tarefa. Então ela foi contratada por algum motivo, ela foi contratada para exercer alguma tarefa, ou foi promovida, né, na sua área, independente de qual ela seja, e ela se sente lá no seu íntimo incompetente para fazer essa tarefa, mesmo que ela tenha tal competência. Então aí é uma questão também mental, emocional da pessoa. Mas em todas as três, e são as principais causas da síndrome de burnout profissional, essa pessoa ela precisa estar ligada ao trabalho, tá? Não existe síndrome de burnout fora do trabalho. A síndrome de burnout ela pode provocar outras manifestações físicas, como a própria ansiedade, como a própria depressão, ou qualquer outra sintomatologia, qualquer outro tipo de transtorno mental, mas assim que você muda de trabalho ou assim que você resolve e consegue identificar as causas das quais você teve a síndrome de burnout, automaticamente, diferentemente das sintomatologias clássicas, depressivas ou ansiosas, os sintomas desaparecem. Então, todos os sintomas da burnout, eles estão realmente ligados à área do trabalho da pessoa, seja por esses três motivos que eu falei, né? Pois é, doutor Alexander, eu tenho uma dificuldade de entender, porque assim, isso vai refletir em todos os campos da vida da pessoa, né? Quem está com a síndrome de burnout, ela vai, consequentemente, vai ter prejuízos nas relações familiares, nas relações sociais com os amigos. Isso não acaba se refletindo na vida da pessoa? E aí, como é que a gente faz essa diferenciação? Como saber que a causa daquela depressão, porque como o senhor explicou, o burnout pode causar uma depressão, pode causar uma ansiedade. E como é que a gente faz para diagnosticar que a causa daquilo é o trabalho? Bom, a depressão causada pela síndrome de burnout,
é uma depressão exógena, quer dizer, que vem de fora para dentro. Então é uma depressão que é a depressão mais fácil que tem de se tratar e de se curar, porque não é um transtorno mental orgânico, não é um transtorno depressivo maior, não é uma questão psiquiátrica da pessoa, porque se fosse a depressão clássica não teria cura, apenas tratamento, né? A depressão da burnout, ela é provocada justamente pelo trabalho, assim como a ansiedade também poderia ser provocada. A identificação, Carolina, ela tem que partir primeiro da própria percepção da pessoa e entender que ela não está bem e alguma coisa está errada. Mas até ela associar isso com o trabalho, fica uma questão um pouco diferente. O grande diagnóstico diferencial, como a gente chama, para a síndrome de burnout, é que ela perceber que os sintomas que ela tem só dão apenas no trabalho. Sim, você tem razão na sua pergunta. Ela se estende também, ela se estende para outros campos da vida, mas ela vai estender muito mais uma manifestação de humor. Você não leva ansiedade para casa, você não leva depressão para casa. Você pode levar para casa alterações de humor e um pequeno comportamento, vamos usar uma palavra aqui, um pequeno comportamento irritadiço. A pessoa fica um pouco irritada, mas ela não vai exibir traços depressivos ou traços ansiosos na sua residência ou nos seus momentos de lazer, porque a partir do momento que você sai do trabalho, desse trabalho que você tem, os sintomas desaparecem. Aí o grande diagnóstico diferencial da síndrome de burnout é esse. E essa identificação, às vezes, é um pouco difícil de fazer pelo portador da síndrome e tem que ser feito por um psicoterapeuta ou por um psicólogo ou por um psiquiatra. Então, são as únicas 3 pessoas que estão habilitadas a ajudar essa pessoa a traçar elaborar o seu psicodiagnóstico, né? Remedinhos ansiolíticos também ajudam bastante para diminuir a ansiedade, porque quando a pessoa sai de casa, aí acho que outro dado interessante, quando ela sai de casa para ir para o trabalho, ela já pode começar a se manifestar alguns dos seus sintomas. Aí tem que ver o quanto que essa síndrome ocupacional dentro do seu trabalho, ela é severa, é moderada ou leve. E aí também fica uma outra dificuldade, porque ela pode ter realmente essas manifestações, e se elas não forem muito severas ou moderadas, o tempo de diagnóstico é mais prolongado, porque até a pessoa entender que ela está com isso é muito difícil. E até porque tem uma negação também, porque você precisa do trabalho para viver. O trabalho, ele não pode ser desassociado da saúde. Veja, a prosperidade é um braço da saúde. A psicologia hoje entende que a prosperidade faz parte da saúde, onde você pode ter uma série de manifestações mentais provocadas pelo fator econômico. E nós estamos vivendo numa pandemia. Essa pandemia alterou significativamente a vida profissional e econômica de todo mundo e também alterou o próprio significado da burnout, porque muitas pessoas começaram a exercer a função de home office por causa da pandemia. Outras não, outras já trabalhavam em casa, então tinha todo um esquema já pré-organizado, pré-moldado, então não tinha síndrome de burnout porque elas faziam os seus horários e tinha todo um esquema. Agora, aquelas pessoas que foram obrigadas a sair de casa para não se contaminar e a situação era essa mesma, essa era realmente o que tinha que ser feito diante de uma pandemia totalmente desconhecida, né? Nós estamos lidando com um vírus altamente letal, um vírus muito ardiloso que consegue driblar as vacinas até agora, e as vacinas funcionam muito bem, não é culpa das vacinas, mas a gente está num vírus que é altamente mutável. Então, tudo ainda, nós operamos pela incerteza ainda, nós estamos ainda no meio de uma pandemia. A flexibilização não significa que a pandemia acabou, pelo contrário, nós temos que nos cuidar ainda mais para favorecer a medicação vacinal que está funcionando. Então, tudo isso perturba muito a cabeça da pessoa, e se ela não tiver ali uma organização residencial para trabalhar via home office, ela vai ter uma síndrome de burnout em casa, coisa que nunca existiu. Entendeu? É uma nova modalidade de burnout, né? Uma burnout domiciliar. Exato. Doutora Alexander, e aí a pessoa que é diagnosticada, né? O psicólogo ou o psicoterapeuta identifica que a pessoa está sofrendo com a síndrome de burnout. Qual que é o tratamento? Ela tem que ser afastada do trabalho? Como é que funciona? Olha, primeiro a gente tem que ver o seguinte, qual que é a principal causa
dessa manifestação sintomatológica, né? Então, é a causa que ela não gosta da profissão dela, mas ela ganha dinheiro nessa profissão. Esse é o primeiro ponto, como eu falei no começo da nossa entrevista. O segundo, ela tem algum problema com o chefe ou a chefe, por eles não gostarem dela ou dele, ou ele não gostar dele ou dela, isso é importante também. E terceiro, é uma questão emocional da pessoa, ela tem aquele cargo, ela tem aquela questão ali profissional, mas ela não se sente bem. Aí também entra uma outra síndrome, que é a síndrome da autossabotagem, que eu não vou entrar aqui porque a gente vai desviar do assunto. Mas é uma questão da pessoa não se sentir bem, é a síndrome do impostor também, que a gente pode chamar, psicologicamente, psiquiatricamente falando. É onde a pessoa não se sente bem para exercer aquilo que ela tem. Não é que ela é impostora, não é que ela forjou algum currículo, nada disso. É que ela não se sente bem. Então, esse psicodiagnóstico para traçar essas 3 e únicas vertentes que causam a síndrome de burnout é extremamente necessário, né? Veja, Carolina, a falta o desejo da pessoa em ganhar, sei lá, a pessoa ganhar R$1 por mês, mas o desejo da pessoa em ganhar R$2 por mês não dá síndrome de burnout, tá? Isso é importante. Não é isso que vai dar síndrome de burnout. Então, identificou um desses 3 pontos que eu citei, que são os únicos que provocam a síndrome de burnout, aí tem que ver o que pode ser traçado, orientado psiquiatricamente ou psicoterapicamente. Então, é o trabalho, então dá para a pessoa mudar de trabalho, essa é a primeira coisa. É a questão do departamento pessoal, ela pode mudar dentro da empresa de área ou de setor para que realmente ela se sinta mais confortável, porque a síndrome de burnout, ela se remete a um imenso desconforto ocupacional, né? Por isso que ela não poderia dar em casa, ela não pode dar em nenhum. Nós temos ainda muito poucos dados das pessoas que têm burnout em casa. Por quê? Porque você em casa você não tem um chefe diretamente, então você vai mais ou menos estabelecer o seu quadro de trabalho, o seu horário de trabalho e marcar as reuniões. A dica que a gente dá para as pessoas em casa é que elas possam ter um pouco de folga entre uma reunião online e a outra, até para ela ter um descanso mental e também para que ela possa ter um descanso visual, para que também não fique com a visão prejudicada, né, em função do tempo inteiro ligado no computador. Então essas são as únicas 2 questões em casa que deveriam ser avaliadas. Então, agora, se a questão for mental, se for interna ela com ela, aí o tratamento é 100% psicoterápico e pode ser revertido ou não. Aí tem que ver o que essa pessoa sente por não se sentir habilitada a ocupar aquele trabalho. Então, parece fácil falando, mas isso pode demorar até de 6 meses, 1 ano, um diagnóstico desse e elaborar o que pode ser feito, as estratégias que podem ser feitas psicologicamente falando, para que a pessoa melhore. E agora, como é considerado uma doença ocupacional, a empresa precisa ser notificada, né? A empresa precisa também fazer o que está ao alcance para auxiliar o tratamento dessa pessoa? Não tenha sombra de dúvida nenhuma, porque, veja, se não tivesse uma empresa, não teria síndrome de burnout. Então, é isso mesmo, a empresa precisa ser notificada e tem que dar todo o apoio para essa pessoa, porque se for uma questão mesmo interna da pessoa, a empresa tem que entender, ela vai passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico, vai tomar os seus remédios e vai realmente conseguir seguir a sua carreira profissional sem problemas nenhum. Agora, se é uma questão ali ocupacional mesmo, onde tem problema com o chefe, com a chefe, com algum colega, com alguma colega de trabalho, ou está num departamento que não gostaria, tudo isso aí tem que ser avaliado e proporcionado o devido conforto para aquela pessoa, né? Porque do mesmo jeito que nós precisamos das empresas, as empresas precisam de nós. Então tem que ter um comum acordo onde o conforto seja mútuo. E justamente por isso que é uma doença ocupacional, porque ela é uma doença que vem do trabalho e não da falta de trabalho. A falta de trabalho não dá, ou a falta de trabalho, ela não dá a síndrome de burnout. Então, a recomendação, doutora Alexander, a pessoa que está se sentindo aí de alguma forma esgotada, com alguns desses sintomas, crise de ansiedade vinculadas às atividades do trabalho, é procurar primeiro um especialista, porque esse diagnóstico precisa ser traçado e tem tratamento, não precisa ficar em sofrimento, né? Não, o tratamento é totalmente funcional e totalmente positivo. Ele dá para você erradicar totalmente a síndrome de burnout. Você só precisa identificar as causas, né?
porque o que você falou, a síndrome de burnout é um esgotamento mental, né? Você se sente queimado por dentro. É o esgotamento máximo que a pessoa poderia ter em função realmente do trabalho. Pessoas que, se você é um cara que é altamente produtivo, né? Você consegue ter a sua criatividade, você consegue exercer a sua habilidade, mas você tem um chefe opressor ou uma chefe opressora, é muito complicado, porque aí você vai minar essa criatividade e, consequentemente, a empresa vai ser prejudicada, porque você não vai ter a produtividade esperada. Então, assim, eu já tive alguns casos, faz muito tempo, evidentemente, mas eu já tive alguns casos assim, onde o talento da pessoa era ofuscado justamente por ter um chefe opressor ali. E nem que o cara era isso, aquilo, é que a pessoa em questão não reconhecia o trabalho. Então, a falta do reconhecimento do profissional, seja em qual área for, qualquer cargo ou qualquer hierarquia que ele esteja, também pode provocar uma síndrome de burnout. Porque a pessoa, nossa, mas eu faço tanto, não sou reconhecido. E aí dá o esgotamento. Então, para que eu estou me matando se eu não tenho o devido reconhecimento, se eu não tenho o devido bônus, se eu não tenho o devido prêmio? E aquele fulano ou a fulana que trabalhou bem menos do que eu e produziu bem menos, foi reconhecido. Então, isso também é crucial para o diagnóstico de trabalho da síndrome de burnout. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Alexander Betts, especialista em ansiedade e síndrome do pânico, psicólogo, um assunto que tem que ser mais naturalizado, né, Dr. Alexander, já que agora integra a lista de doenças ocupacionais e as pessoas precisam saber do que se trata, inclusive para poder solicitar ajuda, comunicar à empresa, saber que aquela situação ali de desconforto pode ter um nome, né? É uma síndrome e tem tratamento. Doutor Alexander, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui. Bom dia para você. Karine, eu que agradeço. Um abraço a você, todo o pessoal aí da CBN de Brasília, todos os outros. Obrigado.